A porta da casa fechou-se com um estrondo que pareceu abalar os alicerces da minha existência. Meu pai, com o rosto distorcido pela raiva, apontou para a rua e gritou que o N.A.O. era mais filho dele que um homem como o N.A.O. tinha lugar naquela família devota. Minha mãe ficou em silêncio, as lágrimas correndo pelo rosto, enquanto meu irmão mais velho me empurrou para fora com desprezo nos olhos. Com apenas uma mochila velha nas costas e o curacau despedacado, eu me vi sozinho nas ruas movimentadas de Lisboa, à noite caindo rápida e fria ao meu redor. O mundo que eu conhecia tinha desmoronado em minutos aptos eu finalmente reunir coragem para dizer a verdade sobre quem eu era. Caminhei sem rumo às luzes da cidade, borradas pelas lágrimas, sentindo o peso da rejeição como uma pedra no peito. As palavras do meu pai ecoavam na minha mente: voz e uma desonra para nos, Lucas, como pode fazer isso conosco depois de tudo que sacrificamos? Eu tinha 24 anos, trabalhava como assistente em uma pequena livraria e sonhava com uma vida simples, mas agora tudo isso parecia um sonho distante. O frio penetrava minhas roupas finas e eu me abriguei em um banco de praca perto do Tejo, pensando no que faria a seguir. N.A.O. tinha dinheiro suficiente para um hotel e meus amigos da faculdade estavam longe, ou N.A.O. entenderiam completamente. Horas se passaram e o desespero cresceu até que o som de motos rugindo quebrou o silêncio da noite. Um grupo de 5 homens em motocicletas parou perto do local onde eu estava, alguns deles com jaquetas de couro gastas e tatuagens visíveis sob as luzes dos postes. O líder, um homem alto e robusto de cerca de 32 anos, desceu da moto e se aproximou com passos firmes, mas o olhar curioso N.A.O. hostil. "É, rapaz, você parece estar passando por um momento ruim", disse ele com uma voz grave mas gentil. "Meu nome é Miguel e estes são meus irmãos da estrada. O que aconteceu para você ficar aqui sozinho a esta hora?" Eu hesitei, mas algo na sua presença me fez abrir a boca e as palavras saíram em um fluxo descontrolado: a rejeição com da família, a confissão da minha orientação sexual, o medo do futuro. Miguel ouviu sem interromper e quando terminei ele colocou a mão no meu ombro com firmeza. "Ninguém merece ser tratado assim por ser quem. Venha conosco por esta noite, temos um lugar onde você pode ficar seguro." O resto do grupo acenou em acordo, um deles, chamado Pedro, sorrindo de forma encorajadora. Assim, sem mais, eu subi na garupa da moto de Miguel e partimos pela cidade, o vento batendo no rosto enquanto eu me perguntava se aquilo era o início de um pesadelo ou a salvação. Chegamos a um armazém adaptado nos arredores de Lisboa, um espaço amplo com sofás velhos, uma cozinha improvisada e várias motos estacionadas dentro. Os bikers me deram comida quente e um canto para dormir e pela primeira vez em horas eu senti um pouco de calor humano. Mas enquanto deitava, o conflito interno começava a rugir dentro de mim. Como podia confiar nesses estranhos quando minha própria família me virou as costas? Seria isso certo, ou eu estava trocando uma rejeição por outra vida cheia de perigos? A noite foi longa, com pensamentos girando sobre o que meus pais diriam se soubessem onde eu estava agora. Na manhã seguinte acordei com o cheiro de café e o barulho de ferramentas. Miguel já estava na oficina consertando uma moto e me chamou para ajudar a passar ferramentas. Eu não sabia nada de mecânica, mas ele ensinou com paciência, explicando cada passo como se eu fosse parte do grupo desde sempre. Pedro, o mais novo do grupo, de 28 anos, contador de histórias engraçadas, contou como ele mesmo fugiu de casa aos 18 por causa de dívidas e encontrou nos bikers uma irmandade que nunca o julgou. António, o veterano de 40 anos com cicatrizes de um acidente antigo, falou sobre como a estrada ensina que a família se faz com lealdade ou com sangue. Eu ouvia e sentia um misto de inveja e esperança. Durante o dia ajudei a arrumar o espaço e quando paramos para almoçar num café perto da estrada notei os olhares das pessoas, algumas sussurrando ao ver o grupo de jaquetas de couro. Um homem mais velho murmurou algo sobre marginais, mas Miguel ignorou e continuou a conversa como se nada fosse. Naquele momento percebi que eles enfrentavam preconceito todos os dias, mas não se curvavam. À tarde Miguel me levou para um passeio curto na moto pelas colinas de Sintra, o ar fresco limpando minha mente. Ele contou brevemente que tinha perdido os pais jovens e criou o clube para dar abrigo a quem precisava. Eu senti um aperto no peito ao pensar na minha mãe, que sempre foi mais branda mas nunca enfrentou o pai. À noite liguei escondido para ela do telemóvel dela, atendeu com voz tremula, mas quando mencionei onde estava ela desligou chorando. A culpa me invadiu como uma onda. Eu tinha encontrado um teto, mas estava traindo o sangue que me criou. Miguel notou meu silêncio e disse apenas uma frase que ficou gravada: "Você não precisa escolher hoje, Lucas, mas lembre-se, a estrada sempre tem duas direções." Assim terminou o primeiro dia com uma mistura de alívio e tormento interno que não me deixou dormir bem. No dia seguinte o grupo me integrou ainda mais nas rotinas diárias. Eu ajudava na limpeza da oficina e aprendi a lavar as motos enquanto ouvia as histórias deles.
Pedro me ensinou a trocar óleo e ria das minhas tentativas desajeitadas dizendo que eu tinha potencial para ser um irmão de estrada. Miguel observava de longe com um sorriso discreto e quando o sol se punha nos reuníamos em volta de uma fogueira improvisada no pátio dos fundos. Ele falava sobre a liberdade da estrada, sobre como cada curva ensina a soltar o que NAO serve mais. Eu sentia uma conexão crescente com ele, algo que ia além da gratidão, uma atracão que me assustava porque eu ainda carregava o peso das palavras do meu pai. As noites eram longas com conversas à tarde onde eu abria o coração sobre a infância em uma casa onde o silêncio sobre sentimentos era regra. Miguel compartilhava pedaços da sua vida, como o dia em que saiu de casa aos 17 e dormiu em bancos de jardim até encontrar o primeiro clube de motos. Ele nunca julgava, apenas ouvia e isso me dava uma paz que eu NAO conhecia. Mas o conflito interno NAO parava. Eu me perguntava se estava traindo minha mãe e minha irmã Ana, que mandava mensagens curtas pedindo para eu voltar e pedir perdão. Uma tarde paramos num posto de gasolina na estrada para Cascais e um cliente olhou torto para mim quando Miguel me passou o capacete dizendo algo sobre jovens perdidos com marginais. O grupo inteiro se posicionou ao meu lado sem dizer uma palavra, mas o olhar coletivo foi suficiente para o homem recuar. Naquele momento senti o poder da irmandade, mas também o preço que eles pagavam pelo simples fato de serem diferentes. À noite meu irmão Pedro ligou do número da mãe e disse que se o NAO voltasse eles iriam declarar que eu estava morto para a família. A voz dele era fria como gelo e eu senti o chão sumir sob os pés. Miguel me encontrou sentado no canto escuro do armazém, sentou-se ao meu lado sem perguntar nada, apenas ofereceu um café quente. Eu chorei pela primeira vez na frente dele e ele colocou o braço ao redor dos meus ombros num gesto firme mas suave. Você NAO está sozinho, Lucas, disse ele, e aquelas palavras foram como um farol na escuridão. No dia seguinte fizemos uma viagem maior a de Sintra às curvas da serra, testando minha confiança na garupa. Paramos no mirador e Miguel apontou para o horizonte dizendo que a vida é como uma estrada cheia de subidas e descidas, mas sempre em frente. Eu senti o coração acelerar quando nossos olhos se encontraram por mais tempo do que o normal e uma faísca de algo mais profundo surgiu. Mas o medo da rejeição como fez desviar o olhar. À tarde voltamos e eu ajudei na reparação de uma moto grande, sentindo-me útil pela primeira vez em dias. O grupo planejava uma viagem de fim de semana para o norte e me convidaram como um deles. Eu aceitei, mas dentro de mim a luta continuava entre o desejo de pertencer e a culpa que me consumia por abandonar o que restava da minha família de sangue. As mensagens da minha irmã chegavam cada vez mais urgentes e eu respondia com mentiras pequenas para ganhar tempo. Miguel notou minha distração e durante o jantar disse que a escolha mais difícil e sempre a mais verdadeira. Aquela noite eu dormi pensando se conseguiria equilibrar os dois mundos ou se teria que escolher um e perder o outro para sempre. A integração continuou, mas o mundo exterior começou a pressionar. Uma manhã meu irmão apareceu no armazém acompanhado do pai e de dois vizinhos da nossa antiga rua. Eles gritaram que eu estava sendo corrompido por criminosos e que os bikers eram responsáveis pela minha queda. Miguel saiu da oficina com calma e pediu que eles se acalmassem, mas o pai apontou o dedo para ele acusando-o de destruir famílias. Eu me coloquei entre eles e pela primeira vez na vida levantei a voz dizendo que eles tinham-me expulsado e que aqui eu era tratado como gente. A discussão esquentou com acusações de imoralidade e o grupo inteiro se reuniu em silêncio solidário. Meu pai saiu batendo a porta do carro prometendo que eu me arrependeria. Depois disso o ar no armazém ficou pesado e eu me senti culpado por trazer problemas para quem me acolheu. Miguel me puxou de lado e disse que eles já tinham enfrentado coisas piores e que o NAO precisava carregar isso sozinho. Mas a pressão social cresceu quando notícias sobre o incidente circularam no bairro antigo e meus antigos colegas da livraria pararam de responder mensagens. Eu recebi uma oferta de emprego numa gráfica que exigia que eu voltasse a viver como antes, escondendo tudo. O dilema moral me consumia. Eu poderia ter estabilidade financeira, mas perderia a liberdade que encontrava na estrada. Durante uma reunião do grupo eu expus o conflito e cada um deu sua opinião. Pedro disse que família de sangue nem sempre, e a melhor António falou sobre como ele perdeu um irmão por causa de orgulho. Miguel ficou em silêncio até o fim e depois me levou para uma caminhada sozinha dizendo que o preço da autenticidade é alto, mas vale cada sacrifício. Naquela noite senti pela primeira vez uma conexão mais profunda quando ele segurou minha mão por um momento ao me desejar boa noite. O romance começava a florescer em gestos pequenos, olhares prolongados e conversas até o amanhecer. Mas a traição veio de onde eu menos esperava. Meu irmão enviou uma mensagem para o grupo inteiro alegando que eu tinha roubado dinheiro de casa, o que era mentira, mas criou dúvidas em um dos membros mais novos que questionou minha presença. O confronto interno chegou ao máximo quando eu tive que defender minha honra perante o clube inteiro.
Miguel defendeu-me com firmeza, mas eu vi o custo nos seus olhos. Ele arriscava a lidranca por mim. A viagem planejada foi adiada por causa da tensão e eu passei dias em silêncio refletindo se eu merecia todo aquele apoio ou se estava destruindo algo bom. O preconceito da sociedade se manifestava em olhares tortos quando saíamos em grupo para comprar pecas e eu sentia o peso de ser julgado 2 vezes por ser gay e por estar com bikers. O clímax da pressão veio quando minha mãe ligou chorando dizendo que o pai estava doente e que se o NAO voltasse ela nunca me perdoaria. Eu fiquei parado no pátio com o telemóvel na mão dividido entre o dever filial e a nova vida que me dava forca. Miguel se aproximou e disse que a escolha era minha mas que o grupo estaria ao meu lado independentemente. Aquela noite eu NAO dormi pensando no preço de cada decisão. A crise explodiu quando meu irmão vazou o endereço do armazém para um grupo de vizinhos conservadores que apareceram com cartazes e gritos exigindo que o local fosse fechado por ser um perigo para a comunidade. A polícia foi chamada por causa do barulho e embora não houvesse nada ilegal o incidente trouxe atenção indesejada e ameaças de fiscalização. Eu me senti responsável por tudo e ofereci-me ir embora para proteger o grupo mas Miguel recusou dizendo que irmãos NAO abandonam irmãos. O confronto físico quase aconteceu quando 2 homens tentaram invadir o pátio mas o grupo se uniu e os afastou sem violência apenas com presença firme. Naquela tarde eu confronto a minha família sozinho na casa antiga e o pai me recebeu com silêncio frio enquanto a mãe implorava que eu mudasse. Eu disse que NAO podia mudar quem eu era e que tinha encontrado gente que me aceitava como era. O irmão me acusou de traição e disse que eu tinha escolhido marginais em vez de sangue. Saí de lá com o coração em pedaços mas com uma clareza nova. De volta ao armazém Miguel arriscou sua posição como líder ao convocar uma reunião onde defendeu publicamente que o clube era sobre aceitação e que qualquer um que discordasse podia sair. 2 membros hesitaram mas ficaram depois de verem minha determinação em ajudar a limpar o estrago causado pelo incidente. O sacrifício veio quando eu perdi o emprego na livraria por causa das faltas e das rumores que chegaram à toa. Eu comecei a trabalhar na oficina dos bikers aprendendo mecânica básica e sentindo-me parte de algo maior. A traição maior veio quando descobri que meu irmão tinha pago alguém para espalhar mentiras sobre o clube na rede social local o que quase custou um contrato de reparação importante. Miguel perdeu uma noite inteira resolvendo o problema e eu vi o cansaço nos seus olhos mas ele nunca me culpou. Durante uma longa conversa sob as estrelas eu admiti o medo de nunca ser bom o suficiente e ele respondeu que a família que escolhemos e aquela que nos reconstrói. O romance se aprofundou em um momento quieto quando ele me abraçou depois de um dia difícil e eu senti que ali estava o lar que eu procurava. Mas o conflito moral atingiu o pico quando o pai sofreu um ataque cardíaco leve e a mãe ligou pedindo minha presença no hospital. Eu fui mas a ressaca foi fria e o irmão me acusou de aparecer apenas por culpa. Saí de lá sabendo que o sangue NAO garantia amor e voltei para o armazém onde fui recebido com abraços reais. Aquele foi o momento de virada onde eu entendi que os bikers NAO eram apenas uma saída de emergência mas uma escolha consciente de vida. A união do grupo se fortaleceu após a crise e organizamos uma viagem de recuperação às estradas do norte para limpar a mente. Durante as curvas longas eu senti a liberdade que Miguel sempre descrevia e percebi que cada quilômetro me afastava do passado doloroso. No acampamento noturno ao lado de uma praia deserta Miguel e eu ficamos acordados à tarde falando sobre sonhos futuros e ele confessou que desde o primeiro dia viu em mim alguém que merecia um lugar no mundo dele. O gesto simples de segurar minha mão sob o seu estrelado marcou o início de uma ligação mais profunda baseada em respeito e apoio mútuo. De volta a Lisboa eu tomei a decisão final de cortar contato definitivo com a família de sangue depois de uma última tentativa de reconciliação que terminou em mais acusações e portas fechadas. A mãe chorou mas NAO lutou e isso doeu mais que tudo. No armazém o grupo celebrou minha escolha com um jantar simples e Pedro fez um brinde aos irmãos que se encontram na estrada. Eu comecei a trabalhar em tempo integral na oficina e usei minhas habilidades de ilustrador para criar logos personalizados para as motos o que trouxe novos clientes e orgulho coletivo. Miguel e eu crescemos juntos em pequenos momentos de cumplicidade como reparar uma moto lado a lado ou planejar rotas novas. O despertar veio durante uma manhã ensolarada quando eu olhei para o espelho e vi um homem que já não carregava a vergonha imposta pelos outros mas sim a forca das escolhas próprias. Eu entendi que a verdadeira família é NAO e aquela que nos dá o nome ao nascer mas aquela que fica quando o mundo nos vira as costas. O clube cresceu com novos membros atraídos pela história de aceitação e eu me tornei o responsável por receber quem chegava perdido como um dia. O romance com Miguel floresceu em uma parceria quieta e sólida sem necessidade de palavras exageradas apenas presença constante e apoio incondicional.
A vida seguiu com altos e baixos como qualquer estrada, mas agora eu tinha ferramentas para enfrentar as curvas. Na última noite da história, reunidos em volta da fogueira, eu agradeci a cada um e Miguel sorriu dizendo que o melhor ainda estava por vir. A família de sangue sempre deve ser priorizada acima de tudo, mesmo quando ela rejeita a sua verdadeira essência, verdadeiro ou falso.